Glória a Deus que nós estamos aqui nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo estudo, sobre o fruto do Espírito. Na semana passada, nosso querido presbítero Raudinei nos trouxe um importante estudo a respeito do fruto do Espírito. Foi um estudo introdutório. E hoje nós vamos fazer uma aplicação sobre aquilo que nós aprendemos na semana passada. Eu quero que você se lembre que o fruto do Espírito é apresentado como um fruto que nasce daquele que nasce de novo. Um fruto que nasce a partir daquele que nasceu de novo. É o resultado de uma vida conectada com o Espírito Santo de Deus. É interessante porque Paulo, quando ele começa a falar a respeito do fruto do Espírito, quando ele entra nessa ideia do fruto do Espírito, ele faz uma conexão muito bonita com Abraão, Agar e Sara. E ele fala que os frutos, ele dá essa impressão de que o fruto da carne era o resultado da união de Abraão com Agar. E o fruto do Espírito era o resultado da união de Abraão com Sara. E os frutos do Espírito, eles combatem os frutos da carne. Os frutos da carne combatem os frutos do Espírito. E você vê aquela briga entre Ismael e Isaac. E é exatamente a ideia que Paulo usa como uma tipologia para apresentar essa maneira de viver. Agora é interessante a gente pensar um pouquinho, e a gente vai descendo os níveis da nossa conexão, a gente vai se aprofundando aqui nas conexões que a gente vai fazendo, porque quando a gente olha para essa questão do fruto do Espírito, a gente percebe que precisa de uma unidade para frutificar, né? Precisa de haver uma fecundação para que haja fruto. Por diversas vezes, as pessoas gostam de fazer a conexão com a questão vegetal para essa frutificação. Eu acho interessante porque a Bíblia sempre fala para a gente a respeito de árvores e dá essa conexão com o homem, né? E é a árvore plantada no lugar certo que consegue frutificar. Existe uma união de vários itens aí, né? Mas você precisa de lembrar, por exemplo, que o fato da árvore gerar frutos é a polinização que causa, né, a frutificação da árvore, né? O pólen que chega até ali a flor que gera o pólen que vem de outro lugar e gera ali a nova flor, ou o novo fruto, ou a nova árvore a partir da semente. Agora, o que é interessante a respeito disso, e que a gente vai mais uma vez descendo as conexões que a gente vai fazendo, é que o fruto gerado pelo Espírito é um só. É um fruto. Que tem várias características, né? Eu lembro até hoje quando as pessoas vão degustar alguma coisa, seja qualquer tipo de material que existe ali um requinte para degustação, né? Ele pega, corta um pedaço da carne e fala, essa carne ela tá macia e aqui no meio a gente sente um pouquinho do sabor da grama que o boi comeu. Aí aqui tem muito sal, tem pouco sal, tá mais vermelha no meio, tá menos ao ponto, e aí vai falando a respeito da idade da carne e tal, e assim tantas outras coisas, né? O molho, esse molho tá muito ácido, esse molho, porque é o molho, mas são as características dele. É a carne, mas são as características dele. É o fruto, mas são as características dele. E o fruto do Espírito, quando nós vemos, por exemplo, ele manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele nasce de uma maneira perfeita. O Senhor Jesus Cristo não era mais manso do que era benigno. Ele não era mais amoroso do que era alegre. As características do fruto do Espírito da vida do Senhor Jesus Cristo eram de maneira completa, mas da nossa, por conta da nossa caminhada e a nossa santificação e o nosso aperfeiçoamento no Senhor, por diversas vezes o nosso fruto ele vai crescendo de maneira diferente. Eu quero lembrar você que a passagem sobre o fruto do Espírito, para que a gente possa fazer uma leitura inicial a respeito disso, está lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Gálatas, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, no capítulo de número 5, né? Carta de Paulo à igreja de Gálatas, né? Aos Gálatas, a igreja dos Gálatas, né? Porque Gálatas era quem morava lá. A partir do verso 22. Vamos lá? A partir do verso 22. Diz assim a minha Bíblia e a sua. Mas o fruto do Espírito é. Ele está falando de um. O fruto do Espírito é. E agora ele começa a falar de características desse fruto.
amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Agora você percebe que não é e temperança, é vírgula temperança? Ele não vai se completando, são características dele. Se isso aqui tivesse um texto mais moderno, seria bullet points. O fruto do Espírito é 1, 2, 3, ou então bullet point, bullet point, bullet point. Até ter todas as características do fruto do Espírito ali manifestadas. Aí no versículo 23 ele fala alguma coisa que é muito interessante. A gente conversava até inclusive nesse domingo aqui na nossa escola dominical, né, Clarinha? Que contra essas coisas não há lei. Não há lei no mundo contra a alegria. E aqui a lei que ele coloca, perceba, não é lei com L maiúsculo. Não fala simplesmente da Torá. Fala realmente regra. Não existe regra contra isso. Se você é romano, ser alegre é uma coisa muito boa. Se você é judeu, ser alegre é uma coisa muito boa. Se você é grego, ser alegre é uma coisa muito boa. Amar em qualquer cultura. É alguma coisa intrínseca, como uma palavra que o Xandinho gosta de usar bastante, intrínseca do ser humano. Amar. Ser alegre. Ser benigno. Faz parte da natureza que Deus colocou em nós. Não da nossa natureza depois da queda. Da natureza que Deus colocou em nós. A natureza do homem no Éden. Todo homem ama. Todo homem é alegre. Até aqueles que amam alguma coisa ruim, amam. Até aqueles que fazem o mal, eles manifestam alegria de alguma forma. Benignidade, bondade, fé. O homem tem uma ideia de fé que parte do princípio dele de querer que a vida, confiar que a vida vai acontecer. O homem tem fé, uma fé básica. Agora é interessante que ele vai dizer no versículo 24 que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E aí ele fala no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, que aqueles frutos que nasceram pela união na carne, agora depois que o Espírito foi vivificado de novo por conta da lavagem na cruz do Calvário, agora nós podemos novamente gerar esses frutos que antes não era possível. Porque nós precisamos andar no Espírito. O nosso estudo de hoje, aí está a nossa leitura na segunda carta, não, segundo livro dos reis de Israel, o segundo livro dos reis de Israel. Não é segunda reis, é segundo reis. Porque é segundo livro dos reis de Israel. Segundo reis. Né? Capítulo 4, versículo 13. Está escrito aí no nosso estudo. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Essa leitura passa por um momento muito emblemático do Antigo Testamento, que é a história de Eliseu e Elias, né? E esse momento aqui da história desses dois grandes profetas, na verdade aqui agora nós estamos dando uma olhadinha em Eliseu, a gente percebe esse momento tão bonito da vida dele, que ele passando na frente da casa dessa família, uma mulher sunamita percebe que ele é um homem de Deus. E ela quer fazer um bem para o Eliseu. O que ela faz? Ela faz lá um quartinho, coloca lá uma botija de água, uma cama e um lugar para ele escrever. Lembra dessa passagem? Aquilo ali toca tanto o coração do Eliseu que ele fala assim, ó Geazi, pergunta para ela o que ela precisa, né? Precisa fazer um bem para ela, né? Será que ela precisa de que a gente fale com o rei, né? Você sabe uma coisa bonita a respeito da gratidão? É que a gratidão, ela sempre vai gerar retribuição. Eu não estou dizendo para você que você tem que retribuir tudo que fazem para você. O que eu estou dizendo para você é que um coração grato gera retribuição. Ele gera retribuição. É natural do coração agradecido, né? Tem gente, por exemplo, que quando fica agradecido, a maneira natural dessa pessoa reagir, gratidão é um abraço.
Tem pessoa que fica agradecida, a maneira natural dela retribuir gratidão é falar para as outras pessoas o benefício que foi feito. A gratidão gera ação. E aqui o Eliseu ficou tão agradecido que ele falou assim, olha, me fala aí, minha senhora, o que a senhora precisa? O Geazi, que eu acho que era mais, né? Pergunta alguma coisa, ele acho que talvez até aumentou aqui, né? Porque o Geazi era complicado. Olha aí, você quer que eu fale com o rei para você? Tá precisando de alguma coisa ainda? De repente essas terras suas aí tá precisando de uma, né? Quer que eu fale com ele sobre o seu IPTU, né? Como é que tá suas multas? Você tem multa de trânsito aí? Porque eu conheço muito bem, conheço o pessoal aqui, né? Mas a mulher falou assim, não, você não está entendendo, eu habito aqui no meio do meu povo, eu não estou precisando de nada de ninguém não, eu estou bem. Porque também tem uma coisa daquele que faz o benefício. Quem faz benefício, faz o bem para aquele que recebe, é diferente de quem faz bondade. Quem faz bondade faz algo bom, mas quem faz algo bom, nem sempre a visão da pessoa é benéfica. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Nem sempre que a pessoa que faz alguma coisa boa para você, a atitude dela é benéfica. Tem muita gente fazendo bondade que o princípio dela é malignidade. Ela, por detrás daquela bondade, tem um princípio maligno. Tem uma vontade maligna a respeito. O ato é bom, mas a intenção é maligna. Quantas pessoas já não receberam dinheiro de alguém, num momento crucial, uma bondade, mas a pessoa por detrás dando aquele dinheiro queria escravizar a outra, amarrar a outra? Não, agora que eu fiz isso para ele, nunca mais vai esquecer de mim, né? E eu não falo brasa na cabeça do inimigo, não, eu falo outra coisa, eu falo domínio. Foi uma bondade, mas por detrás tinha um preceito de dominação. Infelizmente, isso às vezes alguma coisa às vezes acontece na igreja. Mas a sunamita não tinha isso. A sunamita queria ver o homem de Deus passando na frente da sua casa e sendo servido. E sendo abençoado. Ela queria cooperar com o ministério dele. Olha, esse homem é o homem de Deus. Eu quero ajudar ele a fazer o trabalho que ele está fazendo. É importante, irmãos, a gente participar da vida das pessoas. Eu estou escrevendo mais um livro agora sobre caráter. E eu estava pensando em algumas vezes que eu vi manifestação do caráter das pessoas em um momento tão complicado da vida, né? Para o bem e para o mal. E eu me lembrei de uma pessoa que manifestou o caráter dela no momento crítico das suas escolhas. Quando ela decidiu enxergar na pessoa do benefício um malefício. Porque ela, na verdade, tinha malignidade. Ela não queria cooperar com o ministério de outra pessoa, ela queria ter o ministério dela. Ela queria aparecer por ela mesma. Tem gente que não coopera na igreja porque ele não tem destaque. Porque ele não vai aparecer no momento, num lugar maior. Não vai ser o holofote jogado nele. Tem pessoa que não participa na igreja por questão de complexo de inferioridade. Ele acha que ele não pode, que ele é pequeno. Todas essas coisas que se manifestam no caráter, elas têm uma conexão muito profunda com o fruto do Espírito. Da maneira como nós enxergamos e como nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida. É por isso que a primeira parte aqui do nosso estudo vai dizer sobre a importância, né? A importância do fruto do Espírito no relacionamento. No texto do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, encontramos a conhecida história de Eliseu e da mulher sunamita. O caráter de Eliseu transpareceu de uma maneira tão evidente que fez com que Sunamita percebesse que ele demonstrava o fruto do Espírito em sua vida e era um santo homem de Deus. É interessante que vemos que, assim como Eliseu, estamos sempre sendo observados. Quem escreve esse estudo de hoje é o pastor Tiago Viana. E ele lá desde a Dinamarca escreveu a respeito disso. O pastor Tiago Viana, ele trabalha com segurança de software. Ele, junto com o nosso irmão Bruno aqui da nossa congregação, fazem parte do time do Ministério do Belém que está montando o nosso sistema novo do Ministério do Belém. Está muito bonito, by the way. Só que o Tiago Viana, ele trabalha em uma outra área, diferente do Bruno. O Bruno faz a parte da frente e o Tiago trabalha na parte de trás do sistema. E o Tiago, antes de ir para a missão, ele trabalhava para o MI6. Sabe o que é o MI6? O MI6 é a CIA da Inglaterra. Ele era um contractor da CIA da Inglaterra. E ele trabalhava nisso, de observação.
Isso fazia parte do trabalho dele. Lógico que ele não tinha um trabalho de field, de observar, de espionagem, mas ele trabalhava dentro de um lugar que a observação é de suma importância. Eles trabalham a partir de reter informações a partir da observação. E a gente, às vezes, você já falou assim alguma vez? Eu não devo nada para ninguém. Eu não estou nem aí que estão me vendo. Você não está nem aí mesmo que estão te vendo? Seja sincero. Não estou nem aí que estão me vendo. Por que você botou roupa para sair de casa hoje então? Né? Não, porque eu me sinto confortável de roupa. É mesmo? Você se sente confortável de roupa? Ah, então tá bom, que legal, né? Por que você escova os dentes? Ah, porque eu não vou ficar conversando com um bafo na frente das outras pessoas. Então você se importa com alguma coisa que as pessoas te observam. Não tem jeito, irmãos. Nós nos preocupamos com a observação das pessoas. A diferença é que, às vezes, aquilo que está vindo de feedback é tão ruim que a nossa vergonha por não saber melhorar é tão grande que a gente finge que ignora. Mas nós estamos sendo observados a todo tempo. E se é importante para nós sermos crentes, se a nossa manifestação no mundo é uma manifestação para sermos crentes, é importante nós nos preocuparmos como nós estamos sendo observados. Numa das partes que a gente estava escrevendo durante essa semana, eu estava falando sobre orgulho. Uma pessoa orgulhosa. E eu ali, wrestling com o meu texto, ali, brigando com o texto, eu queria chegar a um consenso de que não adianta você apontar uma pessoa orgulhosa. Aquela pessoa orgulhosa. Como é que você percebe se você é orgulhoso ou não? Como é que você chega à conclusão, eu sou uma pessoa orgulhosa? Ou você pode dizer, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Como é que você pode chegar a esse consenso? Já parou para pensar nisso? As pessoas que te observam de fora, elas têm uma chance muito maior de dizer se você é orgulhoso ou não. Eu lembro do Dr. Ravi contando essa história tão engraçada. Ele falava assim que quando ele estava na faculdade, já no mestrado dele sobre filosofia, e tinha uma aula lá onde o professor sempre dava matéria para fazer junto, né? E a matéria chegou para a pessoa e você tinha que encontrar com o seu amigo e dizer para ele um defeito que ele tinha. Você tinha que fazer uma observação e avisar de um defeito que ele tinha. E aí ele tá lá pegando o material dele lá e chegou um amigo bravo, mas bravo. Bravo, muito bravo do lado dele. Ele falou assim, rapaz, o que foi? Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você acredita que o fulano de tal falou para mim que eu não sei receber crítica? Bravo, que falaram para ele que ele não sabia receber crítica. Pois é, né? Adivinha. Adivinha o que aconteceu? Você recebeu uma crítica e está bravo, está querendo matar o outro porque ele te criticou. É interessante a gente observar isso na vida da gente. Será que nós estamos prontos para fazer uma avaliação ou receber uma avaliação sobre uma conduta ruim que a gente tem? No caso de Eliseu, graças a Deus, a conduta dele era boa. E o que a gente percebe é que a nossa conduta temperada com o sal, né? A nossa maneira de ser cheia de amor, ela reflete nos relacionamentos que nós temos. Aqui deixa eu marcar um parênteses bem grandão. Você faz assim, ó, coloca agora entre aspas, assim, ó, bem grandão a frase que eu vou te falar, tá bom? Mas olha, você põe isso no meio. Se você quiser, escreve, põe na sua geladeira, tá bom? E todo dia você olha para aquilo lá, tá bom? Você é responsável pelos relacionamentos que você tem. Se você tem um mau relacionamento com alguém, a culpa é sua. Se você tem um bom relacionamento com alguém, a culpa é sua. Não me diga que você é aquela pessoa que todo mundo tem problema com você porque você é uma pessoa perseguida. Eu sou perseguido, ai de mim. Não. É alguma coisa que você faz que é difícil. Que causa com que essa perseguição apareça o tempo todo, pelo amor de Deus. Né? Eu, esses dias atrás, fazia uma resolução a respeito do estudo que a gente estava falando sobre caráter. E estava conversando com alguns irmãos, falando a respeito deles, que no ano de 2017, ou 2016, eu decidi que a partir de janeiro daquele ano eu ia perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, né? E aí aquilo, né, me fez sentir muito bem comigo mesmo, porque eu tinha tomado uma atitude profundamente altruísta.
Com o tempo eu fui descobrir que muitas das coisas que eu tinha de problema com as pessoas, depois que eu decidi perdoar, elas nunca tinham feito contra mim. Ninguém nunca pensou em mim quando aquilo lá me deu problema. Né? Mas o vitimismo nos busca a olhar para nós e dizer, mas é sempre assim comigo. Não, não é sempre assim com você. Você é sempre assim com as coisas. Nós somos responsáveis pelos bons relacionamentos que nós temos. E o fruto do Espírito pode nos ajudar muito. O Salmo 139. Você sabe qual que é a ocasião do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Se eu colocar a minha cama no inferno, ali o Senhor está. Se eu voar com as asas da alva, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na escuridão por causa da tua presença, em volta de mim vai ser luz. Quando é que Davi escreve isso? Qual era o tempo que ele estava escrevendo isso? Sabe qual era o tempo que ele estava escrevendo isso? Foi durante o período que ele estava sendo colocado, entronizado como rei sobre todo Israel. Davi foi separado para ser rei durante 3 vezes. Samuel ungiu ele. Aí ele virou um comandante do exército de Saul. Depois ele foi ungido sobre Hebrom, quando Saul morreu. E só depois, quando o filho de Saul morreu, que os líderes de Israel das outras tribos vieram buscar ele em Hebrom, é que ele foi ungido rei sobre toda a herdade de Israel. É nesse período final, depois de toda a experiência que ele tinha, depois de todo o know-how que ele havia adquirido de lidar com pessoas, de lutar batalhas, de alcançar vitórias, que ele pede para o Senhor, agora sonda-me, Senhor. Você já parou para pensar nisso? Ele está no momento de maturidade da sua vida, é o ápice da sua glória. Ele foi aceito por quem ele é. Vieram buscar ele para entronizar. Qual que é a preocupação de Davi? Será que eu não tenho alguma coisa que vai estragar? Será que eu estou pronto para assumir essa posição que eu vou ter? Você já se perguntou, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau como esposa do meu marido? Senhor, sonda-me, vê se há algum caminho mau como esposo da minha mulher? Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau como pai. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau como filho. Você já aprendeu a ser filho? Já aprendeu a ser filho de alguém? Você aprendeu, eu não estou dizendo para você, perguntando para você se você tem pai e mãe. Todo mundo tem pai e mãe. Em algum momento da vida você teve pai e mãe. Você teve uma figura de pai e uma figura de mãe. Alguma figura que até mesmo sendo mãe foi uma figura de pai para você também. Essa não é a questão. A questão que eu estou perguntando para você, você já aprendeu a ser filho? Já pediu para Jesus te ajudar a ser filho? Como é que é o ensinamento de Jesus para se tornar um filho? Davi pergunta para que o Senhor o sondasse, né? Lá no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, está dizendo assim: por isso digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque quem muito amou, mas aquele que pouco ama, pouco é perdoado. Aqui Jesus falando lá na casa do Simão, ele dá a ideia de como a gente tem dificuldade para encontrar em nós o caminho de saída, porque a gente acha que a gente não tem problema que Deus precisa de resolver. Sabia que a nossa dificuldade de ter bons relacionamentos, mais uma vez, está na nossa própria autoimagem? A gente se acha muito bom para as pessoas. A gente acha que a gente é uma pessoa extraordinária, que, né? Tinha um amigo meu que falava assim: eu não entendo como é que alguém não pode gostar de mim. Você quer que eu te avise como é que alguém pode? Vamos conversar um pouquinho? 5 minutos, eu te dou umas dicas de como alguém não pode gostar de você. Né? Ao contrário também, tem gente que fala assim: eu não sei como é que alguém pode me achar interessante. Né? Tem os dois lados da moeda. Quem aprende a amar, só aprende a amar quando enxerga o perdão de Deus sobre a vida. É por isso que aqui na parte 2 a gente vai ver o seguinte, que o exemplo da mulher sunamita e do seu esposo
né? São vidas transformadas pelo fruto do Espírito. E a primeira coisa que se evidencia, e isso é importante, na nossa vida, não adianta a gente dizer as coisas, tem que ter evidência. Okay? Nós vivemos no mundo da ciência. E no mundo da ciência precisa ter evidência. É assim, não é? Precisa ser provado empiricamente que você é uma pessoa que ama. E como é que a gente pode enxergar isso na vida da sunamita, né? Porque a primeira coisa, ela demonstra que ela ama a Deus, né? Por que ela demonstra que ela ama a Deus? Porque ela queria ajudar o homem que estava fazendo as coisas de Deus. Você consegue dar alguma coisa para Deus? Ah, eu consigo dar minha vida, pastor. Sua vida já é de Deus. Mesmo que você não desse para ele, já é dele. No Antigo Testamento o Senhor fala assim, todas as almas são minhas. Quando a gente fala assim, eu dou a minha vida a Deus, é uma submissão e reconhecimento à sua soberania. Mas a sua vida já é dele. A vida de todos os homens é de Deus. A diferença é que os homens vivem em rebeldia contra Deus. Mas aqui ela demonstra amor, demonstrando amor àquela pessoa que representava a Deus na vida. É por isso que nós só temos como demonstrar amor a Deus, demonstrando amor a pessoas. É por isso que a epístola de João fala assim, como é que você diz que se ama a Deus e odeia o seu irmão? Eu tenho uma dificuldade enorme quando alguém fala assim para mim, eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. É difícil para mim. É difícil para mim quando eu me sinto assim, porque eu sinto que eu estou negando justamente a base daquilo que é a minha fé, amar a Deus. Como é que eu digo que eu amo a Deus e aborreço o meu irmão? O meu irmão, por mais complicado que ele seja, ou a pessoa, por mais complicada que ela seja, ela é a imagem e semelhança de Deus. Você já encontrou alguém difícil de lidar? Não precisa de falar para mim, não. Você precisa amar essa pessoa. Você precisa de se esforçar para amar. E quanto mais difícil, mais ama. O pastor tem uma frase que fala assim, que às vezes é difícil engolir o sapo, né? Muito difícil engolir o sapo. Aí ele fala assim, lambe. Lambe primeiro o sapo, depois você engole que vai passar mais liso. Lambe esse sapo aí. Demonstra amor a Deus, demonstrando amor às pessoas. É importante também nessa demonstração do amor de Deus, demonstrar amor a si mesmo. Tem pessoas que acham que a vida não vale nada. Ela acha que ela nasceu no lugar errado, no meio das pessoas erradas. Ela acha que a vida dela não tem propósito. Ela não se ama. Ela não ama a vida que ela tem. Ah, pastor, isso é depressão? Não, nem sempre é depressão. Às vezes é uma questão de ótica. Né? Às vezes é uma questão de idiótica também. Às vezes é uma questão de ótica, de percepção. Ela não consegue enxergar que a vida dela tem propósito. Quer saber? Eu passei por isso. Na minha juventude eu passei por isso. Eu vim embora para os Estados Unidos porque eu não amava nada a respeito da minha vida e a respeito de quem eu era. Peguei minhas coisas. Aqui encontrei o amor. Encontrei o amor até mesmo por mim. De como é que eu poderia me amar. E aprender a se amar também é importante. E só dá para aprender a se amar depois que você aprende a amar a Deus. Aí você consegue se amar. Porque aí você entende que a sua vida tem propósito. E você precisa de mostrar evidência para isso. E quando uma pessoa se ama, eu não estou dizendo esse amor do mundo aí de ser egoísta, né? Esse amor de fazer carinho em si mesmo, né? Ah, eu preciso um me time. Não, não é esse amor. É o amor que entende o seu lugar no mundo. Que aprende qual que é o seu lugar no mundo. O que você veio fazer aqui? Aí aprende a se amar, né? Amor e a família. Há famílias hoje sofrendo por falta de amor. E quando eu falo de amor, mais uma vez, não é simplesmente o carinho. Né? Meus filhos sabem disso. Minha esposa também. Eu sou pegajoso. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de fazer carinho na cabeça. Eu gosto de, às vezes, dar um safanão assim. Às vezes eu gosto de brincar de lutinha com o Noah, com a Sara. Né? Eu amo, essa é a minha demonstração de amor. Mas será que o amor na família
Está sendo manifestado de uma maneira que as pessoas estão entendendo que isso é amor? Né? E nem sempre o amor é o carinho. Às vezes o amor é a disciplina. Às vezes o amor, por exemplo, no nosso caso da nossa filha, né? Amor no nosso relacionamento com a Sara hoje, às vezes é não deixar comer alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Né? Amor com o Noah, às vezes é controlar o tempo que ele passa na frente de um device. Amor com a Ana é não deixar ela gastando cartão de crédito. Tô brincando, ela não é assim, não. Ela é uma benção. Né? Amor, demonstrar amor com a sua família. Nem sempre a demonstração de amor é uma demonstração, de novo, de positividade no sentido de que as pessoas aceitam. Às vezes é cercar. Às vezes é fechar a porta para que a pessoa não seja arrastada. A pessoa está no meio da rua, de repente ela toma um empurrão. Ela fica brava com quem empurrou, mas ela não percebe que a pessoa empurrou porque ela estava sendo atropelada. Isso é amor ou não é? O amor para com a igreja. Vou falar uma coisa aqui. Esses dias atrás recebi uma ligação de umas nossas irmãs e falou assim: pastor, como entristece a gente quando a gente fica ouvindo a pessoa falando mal da nossa igreja. A primeira manifestação da falta de amor é na língua. E a língua é a manifestação, às vezes, final. Porque ela já vê a atitude. É a primeira evidência que não existe amor. Mas às vezes é uma evidência que vem só no final. Ame a sua igreja, ame os seus irmãos. Eu estava conversando com alguém aqui no corredor da nossa igreja no domingo. E a pessoa me parou e tal, e falou assim: nossa, pastor, como a fulana é legal, né? Me elogiando uma outra irmã da nossa igreja. Nossa, pastor, como a fulana é legal, eu gosto tanto dela, ela é tão legal. E ali eu fiquei feliz de ouvir aquilo. E eu lembrei no meu coração que não tem ninguém na igreja que eu não goste. Ah, pastor, estou falando sério para você, diante de Deus. Não tem ninguém na igreja, até mesmo os irmãos que não estão com a gente mais hoje, que mudaram de lugar, que mudaram para outra igreja, eu gosto de todo mundo. Eu gosto. Quando eu lembro da pessoa, eu me lembro da pessoa, puxa, aquela pessoa ela é legal, né? Aquele negócio que ela fazia, puxa, aquela conversa que a gente tinha, aquela maneira que a gente falava. Ou às vezes quando eu precisava disso, ela sempre estava disposta para fazer isso comigo, né? Ah, pastor, mas a pessoa fala mal de você, mas eu gosto, eu amo a minha igreja, eu amo meu povo. Eu amo os irmãos. Eu amo. Eu amo de me preocupar, eu amo de orar. Eu amo de ir atrás. Eu amo os meus irmãos, eu amo mesmo, de verdade. Não é conversa de pastor, não, porque está precisando que os irmãos da igreja fiquem à vontade com ele. Não, é verdade mesmo, eu amo. Eu amo os irmãos da igreja. Fico feliz da vida de vir para o culto, de encontrar com os irmãos, de cumprimentar os irmãos. Quando chega alguém novo na igreja, eu fico feliz, já começa a gostar da pessoa. Né? Eu amo as pessoas que não são da nossa igreja. A gente conversando com algumas pessoas que vêm aqui de vez em quando, frequentam a nossa igreja de vez em quando e tal. E aí eu estava falando das viagens, do tempo que a gente passou. Poxa, vocês vão passar tanto tempo fora, vocês não podem passar tanto tempo fora assim, a gente vê, a gente ama, né? E o amor é contagioso, as pessoas passam a amar a gente também, gostar da gente. Será que dá para ver isso? Ou você é aquela pessoa que senta no fundo da igreja e fala: esse pessoal aqui é tudo de muito difícil, né? Alguém falou assim para mim, logo quando eu cheguei: pastor, aqui na Califórnia, aqui na igreja, aqui, as pessoas não se comprometem com Deus, não se comprometem com a igreja, né? A primeira a não se comprometer foi a pessoa que me falou isso. Geralmente a falta de amor gera isso. Gera descompromisso, né? Gera você querer ficar na sua casa em vez de vir para o culto aqui de quinta-feira. Opa, desculpa. Ame a sua igreja. Ame o seu povo. Em nome de Jesus. A gente precisa de correr, mas está tão gostoso isso aqui. A evidência da alegria. A evidência da alegria. Olha aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 14, sobre a Sunamita, para a gente ver. Porque você sabe pela história que ela não tinha filhos. Ela era estéril. E aí o Geazi fala assim: que há de se fazer por ela? O Eliseu falou, né? Geazi falou: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Você percebe que mesmo tendo essa falta para uma mulher que era tão extraordinária naquela época, ela era uma pessoa alegre. Tem tanta gente entristecida na igreja por causa da falta das coisas. Já parou para pensar nisso?
Ah, eu estou triste. Por quê? Porque eu não alcancei aquilo lá que eu queria. Você pode se frustrar, acontece, a tristeza vem. Mas a tristeza e a alegria não são antônimos. Hã? Como assim? A tristeza e a alegria não são antônimos. Aquele que não tem alegria, ele é apático, sem alegria. A tristeza é o contrário da felicidade. E a felicidade e a tristeza estão ligados com o objetivo alcançado. Não alcançou o objetivo, fica triste. Tristeza, frustração. Alcançou o objetivo, fica feliz, bem-aventurado. Alcançou sucesso, felicidade. E a alegria? A alegria está com a vontade da vida. A alegria está ligada com o fato de você estar vivo. E aí, vivo pode ser vivo com V minúsculo, a vida, o cotidiano, ou vivo com o V maiúsculo, porque você tem comunhão com o Espírito de Deus. Porque você é crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Você tem alegria. Você está vivo. A coisa não aconteceu do jeito que você quer ainda, mas você está vivo. E eu vou falar para você, você está me ouvindo aqui, né? Você está me ouvindo, você que está aqui pela internet. Você está vivo. Ah, pastor, mas seria bom que eu tivesse morto. Não, você está vivo. Se você está vivo, é bom que você esteja vivo. Porque se fosse bom que você tivesse morto, Deus já tinha te matado. Né? Aí a pessoa fala assim, ai, que pena que eu sofri aquele, que eu não morri naquele acidente. Não, meu amigo, para com isso. Deus te levanta, Deus te sustenta, Ele te dá vitória. O que faz a nossa tristeza aumentar é porque a gente perde a conexão com a vida. Você tem um telefone celular? Isso é uma pergunta quase que, né? Sem nexo hoje em dia. Mas você já percebeu que quando o telefone celular chega a um certo nível da bateria, ele entra no saving mode? E quando ele entra no saving mode, a tela dele fica mais escura, algumas funções dele param de funcionar lá dentro, ele fica um pouquinho mais lento. Por quê? Para salvar a bateria. Tem muita gente que a alegria dele está nisso aí. Está no saving mode. Ei, pluga esse telefone na tomada, receba uma carga do Espírito Santo de Deus hoje e receba alegria no seu coração para a glória do nome de Jesus e evidencie a alegria na sua vida. Não é porque você não tem as coisas que você não pode ser alegre, né? A evidência da paz. Quando a mulher começou a sofrer agora por conta que a vida do seu filho tinha sido ceifada, ela não pediu o filho. Deus deu um filho para ela e agora o filho morre. Olha que coisa. Ela não pediu, Deus deu, né, através da vida do profeta, e depois o filho morre. Poxa, essa mulher podia ter chegado no profeta e falado assim, rapaz, você arruinou a minha vida, viu? Eu não estava tão bem, agora arrumei um filho, e aí? Mas ela tinha paz. E a paz, nesse sentido, não é simplesmente uma ausência de conflito, mas é um estado de espírito de que as coisas estão no lugar que deveriam. Ela chegou diante do profeta, o profeta perguntou para ela assim, você vai bem? Vai bem a tua casa? Ela falou, vai tudo bem. Tinha paz. Ela entendia que a condução da sua vida era o lugar por onde Deus queria que ela passasse. Não significa que ela não estava frustrada com a situação. Significava que ela estava apaziguada com o caminho que Deus estava fazendo. É difícil isso que eu falei agora. É difícil. Você se apaziguar pelo caminho que Deus está fazendo com você. Mas hoje é o dia de você exercitar a sua paz e falar assim, Senhor, o Senhor sabe mais. O Senhor é fiel, é poderoso e glória ao teu nome. Glória a Deus. A evidência da paciência. A paciência como fruto do Espírito na vida da Sunamita, por exemplo, nós vemos que durante o tempo em que ela era estéril, esperou com paciência no Senhor. Longanimidade é uma paciência estendida. É quando a paciência termina, ela continua agora com a longanimidade. Tardio em irar-se, o Senhor é longânimo. E aqui, irmão, principalmente para as senhoras, minhas irmãs, aqui é um lugar onde, às vezes, a femininidade aparece mais rápido na falta de paciência do que os homens. Paciência. Né? A paciência, às vezes, ela é cortada, irmãos, por conta da nossa inabilidade de tomar decisões.
Agora, aqui que está interessante, né? A nossa inabilidade de tomar decisões nas mulheres causam impaciência. Por quê? Porque dentro daquilo que a palavra de Deus diz que seu desejo será para o teu marido, né? Aí ela é uma mulher submissa, ela tem um esposo para tomar decisões. Tomar as decisões da vida, né? Ela conversa com o esposo se juntam, ele toma a decisão e o casal anda junto. Ei, isso aqui é Bíblia, tá? Não estou dizendo aqui de patriarcado, nada. Isso aqui é Bíblia. É assim que a Bíblia diz que é. Tá bom? Só que por que a mulher gira impaciência? Porque ela já deu opinião para o marido, ela sabe que o marido tem que tomar decisão com respeito daquilo, e ele não toma. Ele demora para tomar. E ele não fala o que é que a gente vai fazer. Né? Eu já conversei algumas vezes com alguma pessoa, não vou dizer quem que é, mas a pessoa ficou impaciente comigo e falou assim, então tá bom, então fala, como é que você acha que eu deveria fazer? Não sei. Ah, então, por que é aqui então que eu tenho que decidir rápido? Mas a impaciência, irmãos, ela gera em nós um espírito combativo. Nós nos tornamos combativos com a falta de paciência. Ela vai deturpar a nossa paz. E vai chegar a deturpar um outro problema também aqui já já. A benignidade e a bondade. A gente já falou bastante disso, né? Benignidade é querer o bem da outra pessoa. E bondade é fazer alguma coisa boa. A bondade unida à benignidade é maravilhosa. Mas a malignidade com a bondade é ruim. E a benignidade com a maldade também é ruim. Ah, eu fiz uma maldade para você porque eu quis seu bem. Poxa, obrigado. Né? Eu sei que tem coisas que há percepções ruins, mas aí é diferente. Né? Eu vou te dar, por exemplo, um exemplo. Tinha um membro da minha família, muitos anos atrás, que foi dar uma lição a um dos filhos. E disse a um dos filhos, sobe em cima da mesa. Qual que era a intenção desse pai para com o seu filho? Benignidade. Ele queria que o filho dele fosse bem sucedido. E ele falou para o filho dele, sobe em cima da mesa. Aí o filho subiu. Pula agora no colo do pai. E aí o filho pulou. Quando o filho pulou, esse pai saiu da frente e deixou com que o filho caísse no chão de cara. E a hora que o filho levantou, ele falou assim, isso é para você aprender, o pai disse. Para você aprender a nunca confiar em ninguém. A intenção dele era maligna? Não, era benigna. Mas ele fez uma maldade. Sabe o que gerou no filho? Um trauma. A vida desse filho foi terrível. Com a esposa, com os filhos, durante toda a história. Pode. Durante toda a história. Durante certo período da vida, uma certa vez ele chegou para a esposa e falou o seguinte, olha, se você me largar, eu mato você, mato nossas 3 crianças e me mato. Tudo a partir de um trauma. De saber que não se pode confiar em ninguém. Essa confiança que o pai tentou passar era para que o filho tivesse cuidado dos relacionamentos, mas ele causou um trauma. Por conta da sua intenção benigna, tornou um traço de maldade na vida da pessoa. É por isso que a benignidade, ela precisa ser seguida pela bondade. Ela não pode ser seguida simplesmente por um ato que é intencional da pessoa querer fazer simplesmente alguma coisa, né? A evidência da fidelidade. Né? Ela disse que quando percebeu que o homem de Deus era realmente um homem de Deus, ele falou assim, vamos fazer para ele um quarto. Ela foi fiel àquilo que ela viu. A gente não vai falar de lealdade hoje, a gente pode falar numa outra oportunidade, nosso tempo já foi embora. Mas é importante nós sermos fidedignos àquilo que nós vemos. Seja fiel às suas escolhas. Seja fiel ao propósito de Deus na sua vida. Seja fiel. Né? E aqui é onde eu queria chegar, essas duas últimas. Evidência da mansidão e a evidência do domínio próprio. A mansidão é um negócio interessante, a gente estudou isso na escola dominical algum tempo atrás, lembra? Que a mansidão, ela não vê maldade. Uma pessoa mansa é aquela que você chega para a pessoa e fala assim, você viu o que o fulano fez comigo? Não, mas ele não quis fazer isso não. Não foi isso não. Ele não quis fazer maldade com você não. Diz que não tinha um homem mais manso sobre a terra do que Moisés. E Moisés matou um homem.
E sabe quando é que a Bíblia fala que Moisés era um homem manso? Quando seus irmãos se juntaram para criticar ele porque ele tinha casado com uma mulher negra. A mulher cuxita. A mulher era de outra nação e era negra. E aí eles cutucam, eu falo assim, como é que ele vai ser líder tendo casado com uma mulher dessa? Ele disse que Moisés não falou nada porque era um homem manso. Como assim? Ele olhou para os irmãos dele e falou assim, não, ficou chateado, entendeu? Não gostaram da escolha que eu fiz. Moisés, eles desclassificaram você de cumprir a sua chamada em Deus por causa disso. Não, a pessoa fica triste. Não é isso. Como é difícil achar gente assim, né? Acontece alguma coisa, você viu? Ela nem olhou na minha cara na igreja hoje. De certo, estão maquinando alguma coisa contra mim. Isso não é conduta de uma pessoa mansa. Eu conheço essa falsidade. Não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa. Mas a cabeça maquina. A cabeça, ela fica maquinando. Estão fazendo maldade contra mim. Estão querendo mal da minha família. Estão querendo mal dos meus filhos. Estão querendo mal da minha casa. Estão querendo acabar comigo. E isso é falta de mansidão. Isso é falta de mansidão. E a mansidão ela andar de caminho, de mão dada com o domínio próprio. Porque uma pessoa que não é mansa não consegue se dominar. Ela não domina as suas emoções. Olha, é impossível que você não permita que uma tristeza suba no coração. Agora, é absolutamente possível o que você vai fazer com essa tristeza. Você decidiu o que você vai fazer com ela. Alguém esses dias atrás disse assim, uma frase muito bonita, eu achei interessante que a pessoa falou. Você não pode escolher as estações da vida que você está vivendo, mas você pode escolher as canções que você vai cantar durante elas. Você não pode escolher o que você está fazendo com a sua vida. Mas você pode escolher o que você está vivendo na sua vida. Mas você pode escolher o que é que você vai fazer com a vida que você está vivendo. Você pode. Você pode se erguer, se levantar e não viver dessa maneira. Dominar a sua própria mente. Dominar você mesmo. Sabe o que acontece com a falta de paciência? Ela deixa a gente completamente sem chão e a gente não domina. Não domina as nossas intenções, não domina as nossas palavras. Né? Você que fala assim, eu procuro um lugar para extravasar, vou lá, grito, tal, para mim aparecer pleno ou plena na frente das pessoas. Você não está dominando a sua pessoa. Você está usando um cano de escape. Quem domina debaixo de um coração manso. E o coração manso avalia e fala assim, não é isso não, meu irmão me ama. Eu lembro até agora uma figura de uma pessoa me falando assim, rapaz, pelo amor de Deus, Will, o cara, eu falei, rapaz, ele não é assim comigo. Não é, isso não é verdade. Né? Eu não vou dizer que eu sou manso com todo mundo e com toda a situação, não. Mas eu lembro agora, quando a gente toma a decisão de tratar aquela situação com mansidão. De dominar a nossa cabeça. Por que eu falo isso? Porque eu já passei um tempo sem domínio próprio. Tinha uma época da minha vida que eu levantava todo dia de manhã e falava assim, é hoje que eu vou ser demitido. E eu ia 40 minutos de carro da minha casa até o trabalho, imaginando todas as possíveis discussões que eu podia ter com as pessoas. Discutindo a minha cabeça com a pessoa. Mas se ela falar isso, eu falo isso de volta. Mas se ela falar isso, e tudo bem, eu volto para casa hoje sem emprego. 40 minutos. Chegava no trabalho já estressado. Sem ninguém ter falado nada. Completamente dominado pelas emoções, não dominando elas. O pastor conta a história de um sujeito que morava numa montanha, e aí ele estava fazendo uma obra na casa dele e ele precisou de emprestar um martelo. E ele não tinha um martelo, então ele desceu no sujeito que morava na casa lá no vale, lá embaixo. E aí ele desceu lá no vale e tal, longe, pegou o martelo, e aí usou e tal. Aí quando ele usou o martelo, deu uma lasquinha no martelo, né? Tal. E aí voltou para devolver. Quando ele voltou para devolver, o cara olhou pro martelo dele e falou assim, poxa, mas você
Você lascou o martelo aqui, meu amigo? Pô, você não podia ter feito isso, meu amigo, meu martelo e tal. Aí ele ficou chateado com aquilo, foi embora e tal. Mas passou um tempo, ele precisou de um serrote. E a casa do outro era longe, lembra? Aí ele foi lá buscar o serrote da casa do outro. Mas no caminho ele começou a lembrar do martelo. Aí ele falou assim, poxa vida, ele brigou comigo por causa daquele martelo, né? Ah, vou dizer, viu, só um martelo, meu. Poxa, o cara faz tudo aquilo comigo. E foi da cabeça dele pensando. Olha, mas eu vou falar pra você, viu? Olha, eu vou ficar muito chateado se ele falar alguma coisa do serrote também, tá? Poxa, vai ser, ó... Mas também, pô, a pessoa não pode ser um bom vizinho, né? Toda hora ele quer ficar o quê? Quem quer ficar me olhando? Ele me humilhou aquela vez. E foi pensando na cabeça dele. A hora que ele chegou na casa do vizinho, bateu na porta, o vizinho abriu a porta, ele falou assim pro vizinho, olha, fica com o seu serrote, que eu não preciso dele, tá? E olha, faz o que você quiser, faça bom proveito desse serrote. E foi embora bravo. Ele nem deu a chance de emprestar o serrote do sujeito. Por quê? Porque no caminho ele já veio carregado de uma experiência anterior. Tem gente que não se domina, porque no tempo passado sofreu alguma coisa e acha que todo mundo é igual. E acha que todo mundo é o mesmo, acha que todo tempo é o tempo de ser ferido. Domina o teu mal, diz o hino da harpa, da harpa cristã de número 75. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, ó minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Você precisa entender disso. Você precisa desenvolver em você um coração manso. Faça um esforço. Se você está sofrendo algum tipo de bullying, ou está sendo pressionado de alguma forma, é a oportunidade perfeita para desfrutar um coração manso. Principalmente na igreja. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. Principalmente na nossa congregação, nós somos poucos. Você acha que alguém aqui, nessa comunhão que nós temos, né, o último domingo foi um domingo espetacular da nossa igreja. Você acha que alguém aqui na comunhão que nós temos, a expectativa da pessoa é ferir outra? Eu não estou dizendo que feridas não acontecem. Eu estou dizendo para você, estou perguntando, se você acha que a expectativa das pessoas que vêm para a igreja é fazer uma ferida na outra. Agora é engraçado que quando a gente está andando na rua e alguém esbarra na gente, a pessoa fala, desculpa, eu não, tudo bem, vai embora. Agora, se é em casa que o filho pisa no pé, você fala, ei, você não viu meu pé aqui? Porque a gente acha um absurdo que as pessoas próximas errem. Mas as pessoas de longe podem errar. Vamos inverter isso? Vamos começar a ser um pouquinho mais amoroso com as pessoas de perto? Vamos começar a perceber um pouquinho melhor a boa intenção das pessoas que estão perto? Antes de abrir uma caixa de Pandora de crítica, de coisa que não tem nada a ver, domine o teu mal, crente. Domine o próprio. Use a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, para dominar, ter domínio sobre você. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que hoje você possa pedir para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu caráter, na sua vida. E permitir que a história da sua vida seja transformada, seja cheia, seja manifestada do amor de Deus para você viver experiências do Senhor que vão fazer com que o seu fruto apareça na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Fique de pé por gentileza. Nós vamos fazer mais uma oração nessa noite, em nome